Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o nosso grande mestre Felemos, na internet não tem horário. Esse é o seu ensaio, mais um episódio com os grandíssimos, inoxidáveis, sensacionais amigos do Pense, direto de Belo Horizonte ou quase. Quase. Isso aqui do meu lado esquerdo, eu tenho meu camarada Luiz César Pimentel e lá na ponta da mesa, nosso amigo Marião Carbonieri. Vamos nessa, sem ensaio hoje, está sensacional. Como sempre, as pessoas mais legais do planeta passam por esse podcast. E só abrindo com as nossas redes sociais, gente, segue a gente, Cucamonga Insta, Terra Entreter, segue todas as redes do Terra, o Pense, claro, mas eu vou deixar eles falarem, né? Não vou tomar essa palavra deles, mas por favor, gente. Rapazes, apresentem-se. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Que isso, uma honra. Brigadaço por terem aceitado. Bate-papo aqui, rapaziada. Ítalo Nonato, do Pense Oficial, quem quiser seguir a gente lá. Quem não conhece, acompanha. É isso, Daniel Avelar. Esqueci de apresentar vocês, Daniel Avelar e Ítalo Nonato. Isso aí, famosa dupla, né? A dupla de dois do Pense. A dupla de dois. Agora somos cheios de imigrantes. Migrantes por todos os lados. Aqui nessa mesa temos vários. É uma banda mineira, carioca e paulista agora. Que coisa. Tá até difícil o Brasil. assim, de anunciar, né? Boa noite, nós somos o Pense da onde, né? É igual eu quando eu anuncio o Dead Fish. Eu falo Dead Fish de... O Ricalhorra, meu, da moca. O Sudeste todo representado aqui, Total, né? total. Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. E o ABC. ABC, Do pô, ABC, isso, pelo amor de Deus, cara. Mas então, enfim, vamos começar aqui nosso papo. Cara, 17 anos. Eu lembro quando vocês começaram, Ítalo, que vocês eram uns menininhos ali em Belo Horizonte. E, cara, a vida é breve, é louca, assim. É louca, passa rápido. E, sei lá, tenta fazer um resuminho ali do rolê todo dos últimos 17 anos, cara. A banda começou em 2007. Era, tipo assim, um rolê de amigo de escola que andava de skate junto e curtia o mesmo som. A galera se juntou e montou a banda. Aí de 2007 a 2011, aí era um projeto, a galera ensaiava, mas não tinha lançado muita coisa. Acho que em 2008 saíram os primeiros sons assim da banda. E em 2011 a banda prepara para o primeiro disco, assim. Aí vem esse primeiro disco. Nesse primeiro disco, eu ainda não era da banda, mas eu participei dele. Eu tinha uma outra banda com o pessoal. Qual era o nome da outra banda? A outra banda chamava Faren. Fare. E eu era, cara, foi um mix assim. Eu tinha essa banda com o Lucas, que era o vocalista antigo do Pense, me chamou pra tocar com ele na banda dele, e eu precisei de guitarrista, eu chamei ele pra tocar na minha banda. Aí assim, coisa de 3 meses depois, o Pense lançou esse disco. Qual que é o disco? Qual que é o álbum? É o Espelho da Alma, o primeiro álbum. Tá. Aí nesse primeiro álbum a banda fez alguns shows e um guitarrista saiu. Aí eu já tava tocando com ele em 2 bandas, ele falou, cara, entra aí. Então, tipo, desde o primeiro disco eu tô na banda, entre aspas. Eu já participei no primeiro disco, eu tocava com os caras e eu entrei, sei lá, no terceiro show. Depois que o disco saiu. Você tirou a foto Entendi. promo a foto promo da banda. Isso, a foto promo do disco foi eu que tirei. Ah, você que fez a foto. Eu que fiz a foto, Que animal, cara. Participei, fiz uns backing vocals e tal. Sim, então você tá na produção de Pense desde dia zero. Assim, né? Sim. Aí... Cara, você... Tá, pode continuar, desculpa, eu não quero te interromper. Não, em 2011 a gente lança esse disco, né? Os meninos lançam, eu entro no terceiro show, aí tamo aí até hoje. E é uma carreira prolífica, assim, porque vocês têm 5 álbuns, é isso? São 4 de estúdio, agora o 5º, tá vindo. É bastante coisa, cara. É praticamente um álbum a cada... 2 anos. 2 anos. Ainda teve uma parada de 1 ano, né? Teve uma parada de um ano. Aí a banda vai em 2011, lança um, aí depois em 2014 lança o segundo disco. Que se chama? Além daquilo que te cega. Sim, sim. Aí a gente lança esse disco foi legal, que a banda deu um... ela deu Vocês começaram a sair, na real, nesse segundo disco, né? Eu comecei a ver vocês fora de Belo Horizonte. Isso, algumas vezes. A gente deu um up maior, assim, a gente chegou numa galera a mais. E foi bem legal, cara, porque a gente fez a nossa primeira tour, assim, pelo Brasil inteiro, conseguiu rodar tudo. E pra onde vocês foram? Cara, a gente foi Manaus, Belém, até... Vocês chegaram no norte? Chegamos. E a gente foi até, sei lá no sul, lá embaixo, depois de Porto Alegre? Depois de Porto Alegre.
Não sei foi lá, Santa Maria. Santa Maria, Blumenau de Santa Catarina. Pelotas. Pelotas, isso até quase até Uruguai. Pelotas. É. Santo E Ângelo. a gente tava numa assim, cara, vamos pegar o Rio carro Grande. e vamos. Aí, tipo, Vocês a gente fizeram de carro? Pra mim o era um sul- hotel 5 estrelas. Não, e o pá. sul foi de carro. O sul foi de carro. Não, e isso é o agora. Nordeste. Isso é agora, né? E o Vocês Nordeste. foram de carro até lá embaixo, até Pelotas? Até Pelotas. Não, foi assim, a gente pegou. Belo Horizonte, Pelotas. É, Parando, obviamente. A gente desceu em Curitiba, aí depois foi até Pelotas de carro e voltou. E o Nordeste é a mesma coisa. Descia em Salvador, pegava o carro, ia até Fortaleza e voltava. Aí teve uma vez que a gente foi até Fortaleza e de Fortaleza pegou o voo para Manaus e Belém e voltou. E voltaram. É. É ótimo Mas pra isso- convivência de banda isso, É, né? uma Fortalece dele- é, tantos fortalece, laços, né? fortalece. Impressionante. Cara, e o Qual o Nordeste tamanho do carro, só pra ter noção do que vocês era um viajaram? Palio. Bacana. Bacana. Coube legal. Foi legal, foi legal. Como eu sempre digo, precisa ter um documentário sobre a cena de punk e hardcore Tem. brasileira dos 40 anos, cara. É Tem muita necessário, coisa. Precisa, É cara. necessário. E eu acho que esse álbum, né, foi tipo... Eu lembro até hoje, assim, pra mim uma das músicas que eu mais gosto do Pense, que é Falta, que tá nesse álbum. Aham. Eu lembro que quando vocês deram esse ato aí, né, vocês voltaram com Revitalizar, que pra mim aquilo é um soco na cara, assim, absurdo aquela música. E eu lembro de eu conversar com uma moça que trabalhava comigo, eu não sabia que ela gostava de Pense também. Aham. E aí eu lembro que eu tava trabalhando e ela trabalhava do meu lado, assim, e aí eu olhei e falei, você tá escutando essa banda aí? Aí ela, porra, os caras voltaram, você sabia? Eu falei, porra, sabia, cara! E assim, rolou Que foda. uma amizade, assim, por conta dessa música em especial, que vocês voltaram, parece que foi um... Meu, só de lembrar a primeira vez que eu escutei de novo Revitalizar, a primeira vez que eu escutei Revitalizar, só de lembrar isso dá um arrepio, assim, cara. Cara, que foi um som... muito louco isso. Porque a banda parou, né? Aí lançou o disco em 2014, em 2015 a banda para. Aí, pô, acho que foi consequência da turnê de Palio. Muito provavelmente. Aí a, Não duvido disso. aí a banda... 85%. É. Assim, né? Aí a banda para e ela ia acabar. Aí alguns caras da banda tinham um projeto de morar fora e tal, e acabou dando errado. Aí, tipo, um ano depois, tava todo mundo em casa, o e-mail pingando, cadê a banda? Cadê a banda? Show, show, show. Aí abriu o e-mail, caramba, gente, tamo aqui igual o Pasquale, né? O e-mail tá bombando e a gente tá em casa, fazendo nada. Aí, porra, vamos voltar? Aí, pô, mas vamos voltar direito, vamos fazer uma música avisando, explicar tudo que rolou e tal. Aí fizemos a música. E foi legal, cara, que tipo... Foi um single. Foi um Saiu single. um single. É. Aí esse um single, ele foi um degrau muito grande. Porque ele deu um up a mais, assim, do que Eu tava. lembro disso. Eu lembro dessa... Aí os shows, sei lá, quase dobrou o público que a gente já tinha com esse single, nessa volta. Aí foi legal demais, cara. Foi uma das turnês mais legais que a gente fez desse single de volta. Mas é a volta com o Lucas. Com o Lucas, Com o Lucas. isso. A volta com o Lucas. E depois o Revitalizar entra no... No álbum, a gente falou, pô, não vamos deixar esse single solto. Aí a gente fez um Encaixaram disco, no álbum. encaixamos ela de... Que pra mim é a obra-prima final. do Pense, assim, cara. Tipo, maravilhoso esse álbum, assim, cara. Eu lembro de uma thread no Twitter, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Que era tipo, não existe álbum bom do começo ao fim. E aí alguém postou esse. Eu retuitei, falei, não, esse álbum é perfeito. Ele não tem massa, nenhum cara. defeito, é do começo ao fim. Maravilhoso, cara. Que bom, cara, legal, legal. E o Danielzinho ali, nosso bombonzinho lindo. Cara, o Daniel, ele está envolvido nisso tudo desde 2010. Desde sempre, né? Também. É. Desde que eu conheço ele, desde... Vocês se conheceram em rolê da cena de punk, Também, assim? sim, Ou vocês já também. tinham... Essa minha banda, que eu tocava com o Antes Lucas do dele entrar Pense, no antes de eu Pense. entrar no Pense, o primeiro show que eu fiz fora de Belo Horizonte foi o Daniel que produziu. Ah, pode crer. E essa Aí a gente- comunidade punk, né, doido, assim. A gente é uma geração posterior, talvez 1,5 posterior da sua, né?
Se eu faço 33 anos em março, 17... Acho que é 1,5. Uma e alguma coisa. Forçando um pouco a barra, que uma Forçando geração a barra. tem 10 anos, né? Não, é duas. As porque- gerações hoje têm 6 anos, né? Muda. você tem a sua de 91, 91. aí tem aquela da virada do século ali. Tem de os 2000. A cena 2005. E aí já veio pra outra. frente. Você tá falando É. Plastic Fire, que é a tua banda, Isso, a primeira. também. Plastic Fire foi sua primeira banda. Foi, sempre foi. Deu 2004, primeira demo. Então eu É conheço uma o Ítalo... meia mesmo, é isso aí. Meninão, eu conheço o Ítalo nesse contexto. Já dessa necessidade punk mesmo de você auto-nutrir, gerir e produzir dentro do teu contexto local, assim. Que a gente sentia na obrigação de fazer coisas. E a gente se conecta já com a internet, com um movimento forte na época. Já era bem Acho forte. que 2004 ainda tinha essa questão de, sei lá, internet de escada, mas já era uma coisa um pouco mais acessível. E eu conheço o Ítalo nesse contexto, tanto o Ítalo quanto o Judá. E aí eu lembro de trocar com o Judá um MP3 de Rebelde Virtual, que se eu não me engano foi a primeira música do Pense, música do Pense. lançada na internet, na trama virtual na época. Trama E eu tinha minha virtual. banda, e ele tinha a dele, eu falei, ô minha banda, escuta aí. Ou Era o ela é Pe- minha. Era o Pence ou era Não, era o já Pence? era Era o Pence. Pence já. Era o Pence. E era o Pense. Talvez eu acho que, não sei se com o Ítalo ainda. Olha que Não, louco. Eu entrei depois. Ele entra depois, isso é então meu 2008. primeiro contato com o Pense é antes, Do Ítalo. talvez, do Ítalo Antes ter. do Ítalo, tá. Então já existe Deixa eu essa tentar ligação, contextualizar. Um tava em Belo Horizonte com No o Rio. Pence, o outro no Rio com Plastic Fire, e essa conexão via internet Acontece dentro desse aconteceu. meio, assim. E cá estão vocês. Cá né? estamos. Aí essa turnê de despedida antes de voltar com Revitalizar, não foi? Isso. Eu produzi os shows no Rio. Foram 2 shows lá de Rebel, Sim. em Botafogo. E acho que, se não me engano, 1 ou 2 shows também que depois da volta de Revitalizar eu também produzo, assim. Sempre fui muito ativo nesse segmento de Você fez produção. um show do Dead Fish já na Rebel? 3. Não, da Dead Fish na Rebel foi 1 só. Foi um, na Foi Rebel que você fez um. Você dormiu lá no... Que a gente dormiu no Hostel Flamengo. No Hostel Flamengo. Eu adorei o Hostel. São os caras da Tinha banda lá que uma acharam lasanha show. vegana. Só o nome do churrasco. Hostel já vale, bro. Hostel Flamengo. Hostel Flamengo, isso aí. Então, dentro desse Em contexto, Botafogo. a gente já se Não vamos, conhece. cara, não Não vamos vamos entrar bravos, nessa- não, É o né? Hostel Não vamos Flamengo. entrar Os caras já nessa me olharam semana. assim, ó. Ele é o Hostel Flamengo em Botafogo. Em Botafogo. Em né? Botafogo, E rola aquela piadona assim, né? Vasco, campeão da Libertadores, 97. Flamengo, campeão mundial. Fluminense, não sei o quê. E Botafogo, um belo bairro do Rio de Janeiro. E é só isso. Cara, vai ter gente Sacanagem. brava com você depois Vai, que sair. vai. essa- E o Wellington, inclusive, o né? Wellington, nosso camarada. O Wellington, Beijo, coração. coraçãozito. Viu? Mas é nesse contexto de, cara, a gente precisa estar ativo, é uma geração ativa. Então, se a gente Muito, pegar aquela geração do 2004, começo dos anos 2000 era uma geração que se a gente... E eu acho que tem muito mais recursos do que a galera que surgiu na minha geração. Total. Porque teve mais acesso a essa Teve coisa de mais tecnologia, já teve mais acesso a instrumento com um preço razoável. A gente estava ali na bonanza do lulopetismo ali, né? Que as coisas Total, eram vai um pouco mais ridículas como acessível. são hoje de valor. Então vocês tiveram bastante mais acesso a um tanto de coisa. A gente E já é- vê com fome, e é assim. muito sintomático, né? Você for pegar o recorte daquela geração, você teve muita banda que se autoproduzia, mexia com tecnologia, divulgava, marcava show e ia fazer os Total. outros. Esse festival que o Ítalo tocou com essa primeira banda dele era basicamente isso. Foi o de front, se não me engano, foi mais uma banda junto. Eu puxei o Áurea. O Áurea do Espírito Santo, sim. Zorzal, que tocou no Dead Zorzetas, Fish, aham. o Braz. Aí puxei uma banda o Rótulo de Aracaju. Rótulo de que é uma Aracaju, baita banda cara. também de hardcore. É o João Bomba de poesia lá? Isso, poesia Pedro, ele era? Pedro. Pedro, desculpa. Isso. Então, Que foi nesse confundiu o contexto, apóstolo assim, aí, E pessoal. ainda desculpa. o embrião do Bullet Band. o embrião do Bullet Band na época também, que era o Take Off the Helter também. Take Up the É. Heart. Então eram bandas que estavam nascendo, uma geração mas com muita inteira fome, ali. assim, cara, uma Não, geração. O Daniel fomentou todo mundo a sair de casa pela primeira vez. Isso é muito Pode doido. crer. Porque a gente tem a mesma idade, né? Vocês estão não é com uma quantos coisa- anos agora? Desculpa a pergunta. 25. Mentira. 25 você tá de sacanagem. Verdade, já dá na mais tua 10, cara. mais 10, 35. Eu tô com 36. Então não tinha ninguém, tipo, responsável. A gente era moleque, mas só querendo ver a coisa acontecer, assim. E eu escutando banda, muito influenciado por essas 2 gerações anteriores, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente conecta essa cena inteira, assim. Aí é Pense, Plastic Fire, de Front, Take Off the Helter, Chuva Negra, que é oriundo do Full Heart, essa geração 2004, 2006, 2008, desse segmento do hardcore, ela é muito rica, assim, e muito conectiva.
E aí, Doido. tava todo mundo muito conectado. Pra caramba. E Sempre. fazendo uma pergunta, nessa época eu tive essa sensação ali, porque eu já estava há algum tempo envolvido, que eu achei que o punk e o hardcore fosse começar a entrar nas periferias do mundo, assim, do Brasil principalmente, sacou? E começou a dar uma sensação de não ter mais aquela coisa, aquela branquitude de classe média, assim. Classe média errado. não, playboy, né? O rock e o punk brasileiro é muito... Não, o punk não. O punk do começo não, mas o hardcore talvez é mais... Tem um recorte Tem uma coisa- branco de classe branco, média, assim. branco, a gente precisa classe falar média, disso. classe Eu acho que média vocês são alta. bons pra poder dar a letra disso. Cara, assim, eu não tinha essa percepção até um dia, um bate-papo com o Cello, o antigo Dance of Days, Sim. que fomentou bastante a gente assim no segundo disco. Ele lançou um selo e ele acabou lançando esse disco. E foi muito bom ter ele, que na época ele apadrinhou a banda e falou, galera, faz assim, que é o jeito de um caminho legal de Tchelão abrir e as Rock portas. Together. Tchelão e Rock Together. Aham. E ele pegou, sei lá, umas 3, 4 bandas no braço assim e falou, galera, faz assim, vamos pegar uma van, vamos entrar no carro, se pagar gasolina tá tudo certo. Foi o padrinho da van do Palio, da turnê do Palio. Torneio do Palio. Foi. Foi E legal, ele mas falou... ele ferrou vocês ao mesmo tempo. Não, mas deu uma bagagem, É sabe lindo aquela isso. casca Não, grossa no aprendiz- pé? Sim. Você poder Eu- jogar eu- em... eu posso te dizer que sim. Aprendi então. também. E aí ele falou, cara, um dia eu trocando uma ideia com ele, falou comigo, cara, porque o hardcore ele é muito classe média, né? E eu nunca tinha me ligado nisso, assim, eu nunca tinha... E ele falou, eu acho da hora você com esse cabelo aí e tal, que não sei o que, vai ser importante. Lembrando que o hardcore pra mim foi criado por uma banda de pretos chamada Bad Brains, né? Então. É importante dar essa... Mas isso é doido, né? Porque até a gente que é do meio, a gente não percebia isso. Vocês não se ligavam. Eu acho que isso tem a ver um pouco com questões até sociais, assim, de você frequentar um ambiente de branquitude, que é um ambiente do rock, que a gente precisa deixar isso bem claro, mas e você passa a perceber as coisas de uma outra visão, assim, acho que vai junto com a nosso amadurecimento social, sabe? E, opa, peraí. Olha, eu sou Em algum importante nível nesse vocês ambiente. se ligaram que sofreram racismo e anos depois vocês se ligaram, puta, aquilo ali era racismo, cara. Rolou, cara. Rolou? Rolou, Com assim, certeza. Se a gente falar coisa que de não, avião, né? de hotel, de chegar e ir Pode pro crer. camarim. Você fala, puta, mano. Mas, tipo assim, tempo depois, me ligar disso, sabe? É foda. E no rolê também já aconteceu, de você, sei lá, tá entrando na... Não, pera aí, que aqui é só... Só você banda. não pode entrar aí, Aqui é só banda. Pode crer. Tipo isso. Fica meio velado, né? Assim como, enfim... Porque o hardcore tem um discurso Sim. de libertação, Sim. mas tem um monte de vício, né? Total. E as Tem bandas que um a monte gente de gostava, cacuete as bandas que a gente complicado. gostava também, acho que ninguém alertou sobre isso pra gente. A gente foi, quer dizer, a gente vai descobrindo, mas a gente tem essas peças chaves, assim. Eu lembro de a gente trocar muita ideia. Nós Antes dois de eu vir pra trocamos São muita Paulo, ideia sobre falei isso. assim, cara, vai ser difícil pra você chegar aqui, vai ser difícil você abrir uma porta. Simplesmente por você ser quem você é. Só, não precisa nem acrescentar mais coisa. Então, a gente teve esse Cello, a gente teve Rodrigos, a gente teve Bills, pessoas, sabe, tipo, cruciais que abriram essa mentalidade pra gente, puta. Aqui acontece também, cara, não é só do lado de fora, não. Esse rolê que a gente tanto ama, né? E tanto gosta, e tanto quer, também acontece. Então a gente vai levando, assim, vai aprendendo. Esse recorte, né, de 2004 pra frente, muita gente com acesso à internet, classe mais alta, tinha acesso à internet. Então, talvez por isso que vocês atingiram, vocês estavam enfiados nesse meio de classe média alta, branca, por conta do fácil acesso da galera que eu me incluo nessa, assim. Eu cheguei até vocês porque, cara, eu tinha minha internet lá e chegou até mim, cara. Porque eu não conheceria o Pense em 2005, que foi quando eu conheci... Não, 2007. 2007 eu conheci o Pense, mais ou menos. Sem a internet, cara. Vocês estavam lá em BH, eu tava aqui no ABC. Total. Eu não teria como conhecer. Eu não tinha condições de ir pra BH. Mas eu tinha condições de ter minha internet. E aí eu cheguei até vocês. Então, assim, ao mesmo tempo que... Né, esse rolê tem muita gente racista infiltrada. E tem mesmo, né? Como em todo lugar. Enfim, todo Em lugar. qualquer lugar Em no qualquer Brasil. lugar do Brasil. Acho que muito por conta de vocês também estarem nessa geração, esse recorte 2004, 2005 pra frente, proliferou a palavra do Pense de uma forma mais... Total, cara. Mais elitista, ele né? tem essa moeda de...
ele é, ao mesmo tempo é segregado, mas ao mesmo tempo ele coloca a gente no eixo de importância. Pô, cara, é importante o Ítalo tá fazendo o que ele faz até hoje, é importante o Daniel tá fazendo, importante o Clemente tá fazendo, importante, cara, Pundi Marim tá fazendo o que eles fazem até hoje, sabe? Então tem essa dualidade que às vezes mentalmente ela pesa de um jeito muito bad, mas a grande maioria das vezes a gente tenta botar isso, cara, a nossa força matriz pra continuar fazendo o que a gente ama, sabe? A gente é importante onde que a gente tá. E vou tentar só trazer também, voltar ao assunto da banda e tal, assunto, né? Vamos parar de falar de coisa... Vamos nessa. Pelo amor de Deus. Já estamos cheios de coisa ruim no mundo. Mas falar da banda, eu acho uma das coisas que eu mais adoro no Pense, cara, são as letras de vocês, justamente por conta dessas críticas sociais, né, cara? Muito menos... vamos falar da política e tal. E que crítica social também é falar de política. Também é falar de política. Que eu acho do cacete, porque eu me incluía nessa, né? Então eu ouvia vocês indo no busão, e aí vocês falando do tempo, tá tudo cheio, tá uma merda, não sei o que, e eu me olhava e falava, cara, é isso, cara. Porque eu não tinha tanta... Eu era um moleque, sei lá, tinha 18 anos, a gente tem a mesma idade. Eu não tinha muita consciência das letras mais politizadas ainda, assim, sabe? E o Pense pra mim bateu forte, por isso, porque eu tava começando a vida, eu tava começando a pegar meu busão, e o busão cheio e tal, e eu olhava e falava, cara, é isso é hardcore pra mim, tá ligado? Como um cara que, enfim, tava com internet, como a gente tava falando, tive alguns favorecimentos na vida, então assim, eu olhava e falava, cara, isso pra mim é hardcore pra caralho, meu, pra caralho. Legal. Na verdade, é uma forma de escrever um pouco diferente, né? Que você conta muito do seu dia a dia e, assim, É porque, na verdade, a gente nunca entendeu muito de política para falar, assim. Não foi um tema que a gente é conhecedor e não foi também uma escolha de falar, a gente vai escrever sobre política ou não escrever. Mas foi, cara, vamos desabafar aqui o que tá rolando. Isso é político pra caramba. Vamos desabafar aqui o que tá rolando e contar o que a gente quer contar, passar a mensagem que a gente quer passar. Então é bem isso, assim. Não, e é uma puta crítica social, cara. Do caralho. Ítalo, você cresceu em Belo Horizonte ali, quais foram suas influências? Porque eu vou pra Belo Horizonte desde 80 e alguma coisa pra andar de skate, então eu comecei lá atrás com Sepultura, com Sarcófago e Ataque Epilético. Quem você viu ali na tua adolescência e infância que você acha que te deu uma chama de querer tocar e de querer estar num cenário e tudo mais? Cara, muito legal, porque eu cresci vendo a geração de vocês. Pode crer. Que é uma geração que a gente acompanhou indo nos shows desde moleque, assim. E foi muito legal, porque eu tinha um irmão mais velho que ele consumia o hardcore dos anos 90 ali, e ele consumia até o underground. Então eu era novo, tinha, sei lá, 12 anos, e eu já conhecia as bandas do underground através dele. Bastante coisa. E foi quando eu comecei a me interessar, querer aprender a tocar e tal. E nessa época, assim, um bairro mais periférico que eu morava... Como era o nome? Era em Betim, uma região metropolitana de Belo Horizonte. O bairro chama Alvorada lá. E já tinha uma rapaziada que consumia Dead Fish, cara. Pode crer. Já tinha uma rapaziada lá em 2002 que eu comecei a tocar. Sim. O Dead Fish já chegou, Muqueca de Rato... Gritando HC, Ratos de Porão. Aí tinha, assim, uns amigos que já conheciam. E de escola também. Conhecia a galera, falou, pô, tô querendo aprender a tocar. E tinha um amigo que tocava violão. Falou, vamos aí, vamos aprender e tal. Aí montamos uma primeira banda. Que legal. Então essa referência vem muito do meu irmão, que ele já consumia ali nos anos 90 o rap, o hardcore. E quando eu encontrei essa galera que já consumia Dead Fish, Muqueca de Rato... Ratos de Porão, Gritando HC e tal. A gente começou a ir nos shows. Eu ali já tava na fase que podia ir nos shows, 14, 15 anos, já pode ir. Tinha muita matinê em Belo Horizonte, né? Tinha, cara. Muito pico pra matinê. Que rolava à tarde. Aí comecei a ir nos shows. Aí foi, cara, virou a chave. Já tava começando a aprender a tocar. Fui nos shows. O primeiro show que eu fui foi do Muqueca de Rato, cara. O primeiro, assim. Muqueca de Rato em Belo Horizonte era caos. Foi, cara, a feira... O primeiro show da vida, você vê o Mozini, né? O primeiro show da vida eu vi o Mozini. E foi a Feira Mix.
Na Feira Mix. A histórica Feira Mix. Maluqueira. Clássicas do Feira Mix. E eu lembro... Fizemos bastante show do Feira Mix também. Então, aí... Até começar a tomar cano, né? Um atrás do outro. Então, eu acho que... Jaqueta. Eu acho que essa foi a primeira que eu fui. Foi uma que... Foi a última. Que a galera geral tomou cano e deu briga com o Ratos, com o Cris, um que ia tocar no último dia. Sim, sim. Depois eu fiquei sabendo da história. E na Feira Mix anterior a essa, foi com o Dead Fish. Meu irmão foi. Chegou em casa, cara, foi foda. Eu não pude ir, que eu tinha operado o pé. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Eu quebrei o pé, não pude ir. Meu irmão foi, os amigos todos do bairro foram, cara, foi insano. Aí na próxima eu fui, Muqueca de Rato. Seu primeiro show foi MDR. Foi. Muqueca de Rato. Eu tenho a impressão que nessa época o recorte mais pro pop, rock, punk, hardcore em BH era muito dominado por aquelas bandas ali, tipo Diesel, Valve, Tia Anastácia, mesmo Jota Quest, Patofu, que eles dominavam muito essa cena e eu não via muito vir do punk hardcore lá de BH. Tinha Tinha, cara. Essa época o punk hardcore em Belo Horizonte, ele era forte no Stray Edge. Nessa época o Phil já era referência pra gente. O Heffer e o Phil. Isso. E os Filipes, né? O Felipe, o Gordinho. Isso. A Mansão Libertina e tudo mais. Então, aí nessa época tinha uma galera forte no Stray Edge, tinha bastante show underground, tinha turnês de bandas internacionais, aí o Polo era em BH também, era tinha rota. Bastante coisa. Tinha bastante coisa. Então tava... Você ouviu o Catarses em Belo Horizonte? Não, cara. Não. Tá. Mas... Esse show foi histórico. Então. Muitas histórias. Mas era uma rota forte, né, Belo Horizonte? Muito. Até porque eu fui com o Dead Fish, acho que 2004, com aquela banda com o Pulley. Com o Pulley. E era um lugar Scott grande. Radinsky. Um lugar grande vocês tocaram. Sim, a gente tocou no Lapa Multishow. Grande, cara. Existe ainda? Cara, voltou Virou agora. Igreja, voltou ano passado. Ficou, acho que mais de 10 anos sem. E uma outra casa de show pegou o espaço de novo, mudou o nome, voltou. Agora não é Lapa, mas voltou. Tá, legal. Eu vou chamar de uma geração anterior à de vocês, essa começo dos anos 2000, um pouquinho antes. Eles voltaram hoje, muitos deles voltaram meio que como clássicos, assim, fazendo turnê de arena, que é o NX, Cine, Restart, Forfan, que tá voltando agora. Forfan, todas essas bandas voltaram assim com... Mesmo não tendo acabado, a banda do Lucas, o Fresno? A Fresno. A Fresno nunca parou, né? Exato, na verdade, né? Mas ela viveu um tempo mais obscuro, porque o hardcore, o emocore ali, onde eles estavam mais inseridos, teve uma sonolência, né? E onde essa geração, eu acho que vocês são um pouco posteriores a essa geração. Isso. Onde está a geração de vocês hoje? Quem está em evidência e em que patamar vocês acham que essa geração de que vocês fazem parte está hoje? Eu acho que teve um auge ali nos anos 2000, um pouco antes do emo, que é na época que tava o Dead Fish, tava na DEC. O 01. Tava, o 01. O 01 é 2004. Isso. Aí teve o Street Bulldogs. Que chegavam a fazer show pra, sei lá, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Era isso. Então. Aí... Hangar com 1.100 pessoas. Hoje cabem 600 e tantas. Então. Era um negócio absurdo. Aí eu acho que teve essa geração. Aí veio o emo. Eu acho que a gente se enquadra ali quando... Passou o emo. Passou e ficou, voltou pra fazer show pra 100 pessoas. Voltou pra realidade. A gente volta pós-saturação. Independente. Sim, pra mim sim. Nesse contexto que a gente se conhece. Cara, tem que fazer, tem que tocar, tem que produzir, tem que se conectar, sabe? Foi bem na hora que eu acho que saiu. Vocês não estavam entrando numa onda de, tá rolando. Muito ao contrário, né? Vocês estavam entrando quando não estava rolando. Quando não estava rolando. Não estava rolando. Eu acho que saiu o patrocinador, saiu o dinheiro de gravadora, saiu todo mundo, falou, chega de rock. Virou pra lá e a gente tava começando a banda. Mas geração inteira, eu falei, opa, visibilidade não, acabou esse negócio. Chega. Já era, agora se virem, né? E continuou, tá rolando. Doideira. Mas tá super rolando, cara, assim, acho que então,
Eu fui num show de vocês há uns 2 anos, assim, acho que... não sei se você vai lembrar, cara. Acho que foi um show em São Bernardo, na minha terra. Que acabou a luz no meio do show, assim, cara. Aí ficou uma meia hora, assim, aquele silêncio, assim. E eu vi a galera trocando ideia com vocês, assim, uma galera mais nova que eu. Eu falei, caralho, meu, que legal, velho. Ver que a galera tá inserida, assim, sabe? E a gente tá reparando nos shows que tá chegando mais gente nova, né? Não sei se por conta dessa mudança de formação, acho que a filosofia do Pense continua a mesma. Sim. Mas um amigo meu, o Diogo Galvão lá de João Pessoa, ele trouxe uma análise crítica do Pense atual muito legal, assim, de falou, cara, assim como o rap, eu acho que o rock chega de apontar problemas, sabe, de soluções. Então, acho que a gente tá conseguindo atingir essa galera agora também muito por conta disso. Então tá chegando, né? A última vez que a gente tocou em Santo André. Desculpa, vocês deram solução pra questão de vocês o tempo inteiro, a vida inteira, né? Acabaram de olha que explanar genial isso, tá ligado? E ele, show de Santo André, que a gente tocou no primeiro Santo Rock Bar. Tinha uma molecada da periferia, sabe? Eu falei, cara, tá chegando uma galera nova, mais porcentagem de mulheres no show, a gente tá reparando também. Eu falei, cara, que doido, né? Consegue ainda ser relevante, ainda agregar pessoas novas, gente nova chegando na coisa, assim, uma coisa que a gente só basicamente vê muito com o Dead Fish, assim, de renovação de público. O Dead Fish viu bastante. É legal acompanhar isso, você prestar atenção, assim, olhar pra frente e ver, cara, tem uma galera que não era disso aqui há 15, 20 anos atrás. Que tá acontecendo, isso é consolidação, sabe? Vocês acham que é tá consolidação de um trampo? Afinal de contas são 5 LP, 5 álbuns e 17 anos. Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Que é uma consolidação de quem tá inserido no cenário e gosta muito da parada. Não é aquele público que, tipo, consome porque tocou na casa dele. É aquele público que vai atrás. Ele correu atrás. É diferente de ter ouvido na rádio, né? Isso. Que já tem um amigo que gosta muito e que o amigo falou, escuta essa banda aqui, você vai gostar. Que chegou nele assim. Não chegou através, sei lá, da rádio, TV ou qualquer... O TikTok. Agora Pode é o TikTok, crer. cara. A geração TikTok. A gente tem que aprender a fazer isso. Eu queria fazer uma última observação, assim, minha, que acho que todos nós gostamos de fazer tatuagens e tal. E eu sigo vocês há um tempo e eu vi que vocês criaram uma aba ali no Instagram de vocês dos fãs que se tatuam, né, cara? Eu confesso pra vocês que eu tenho uma frase de vocês que eu ainda um dia vou tatuar, que é o Cafeína e Muita Fé. Nossa, essa eu... Cafeína e Muita Fé. Cafeína e Muita Fé, cara. Que acho que essa eu sou muito viciado em café, então, e essa frase é maravilhosa. E eu queria saber a relação de vocês com os fãs em relação a isso. Como foi a primeira vez, assim, que vocês olharam e falaram, cara, o maluco tatuou o P do Pense aqui, cara. Como? E até estender a pergunta pro Rodrigo, assim, como é que foi a primeira vez que eles responderem primeiro. Vocês viram isso, cara? Cara, começou a aparecer bastante, assim, marcação. Nossa, fiz uma tatu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A gente falou, cara, vamos começar a repostar, fazer um destaque pra isso, porque é muito foda. A pessoa tatuou o nome da banda, fez uma frase do disco, alguma coisa. E a gente fez esse destaque pra isso. E é legal, cara, que começou a rolar uma identificação com o cenário da tatu. Doido. Assim, também. Muito, muito doido, assim. E tem tatuadores que vieram do nosso... Também oriundo do nosso nicho estético, o punk do hardcore. Tem muito tatuador. Uma galera. Hoje o Rafa, um dos nossos guitarristas novos aí, ele é tatuador, saca? Pode crer. E é muito legal, aí a galera começou a se identificar. Mas foi a partir disso. A galera tatuou e começou a marcar bastante. Teve um show que a gente fez em Brasília uma vez, que a galera combinou de tatuar junto a mesma frase. Aí, tipo, tinha 12 pessoas com a mesma frase tatuada. Doideira, ainda mais pra gente que chegou depois. Era cara. Viva como se houvesse um final. Aí É todo mundo tatuou, cara. 12 pessoas chegaram no show, a gente fez junto no mesmo dia e tal. A gente é velho, gagá, cacarequento, e toda vez que o cara tem sempre uma galera. A geração de vocês e essa geração mais nova se tatua muito, né? Também tem mais recursos pra se tatuar. E eu lembro que na época do Aliande, do No e tal, se os caras tatuavam, a gente falava, nossa, me desiste, cara. Puta, não, rasgou o RG, é um horror isso aí. Os caras ficavam bravos, sabe? Mas hoje a gente tem um monte de tatuagem bonita, autonomia,
uns desenhos e tudo mais, mas toda vez que chega em mim eu falo, pô, ficou legal, mas rasgou RG, Cuidado né, com brother? isso aí, né, moleque? Puta, que é isso, hein? Não, E às o vezes- trabalho? Como é que vai ser no trabalho? E às vezes alguns moleques, assim, até nos shows, né? A gente que entrou depois, o moleque chega, aqui, ó! Aí o cara bate com um PX na mão. Eu falei, cara, fica até meio Essa é uma tatuagem do Dead Fish, inclusive, né? Dead Fish, pô. Aí o cara chega com o PX, ó. Pense, cara. Aí até você. Parece que o cara te dá uma sacudida, assim. Fala, você não tá tocando. Pô, cara. Você tá você tocando tá- na minha banda. é, Parece que a banda é mais do cara do que devotadaço. minha que tô tocando agora. Você fica meio. Tá bom, valeu. Não acaba com essa banda não, aqui, Agora ó. pense, isso aí. Sabe? Não, eu já ouvi bastante isso, já vi também. É doido, né? Agora É é pense, muito falei. louco. Você fica até. Eu às vezes quero fazer. Às vezes eu quero sempre fazer minhas piadas horríveis, mas aí o cara chega nesse approach assim. Meu irmão, aqui é Dead Fish, meu irmão. É tipo, torcida Berrando, aí eu falo, organizada. pô. Obrigado. Perfeitamente, É. muito legal. O cara da Legal, paleta legal. lá, pô. O cara foi pegar a paleta, eu dei a paleta tinha um elefantinho, assim, sei lá, um dinossauro. Aí ele olhou. Ô, não é paleta sua do Pense, não? Falei, não. Ah, então não quero não. Aí dá de igual. Não quero não, pode ficar com essa. Não, Ficar com essa aqui não é- Eu não quero tô coisa interessado, da banda. não Isso tô não tem nada a interessado. ver É, com isso é isso aqui muito que eu uso em louco, casa. cara. Muito Me louco. dá uma Isso é coisa muito da louco. banda. Eu falei, é muito Isso doido, é muito cara. Pô, o louco, cara muito que. Eu tenho algumas tatuagens de bandas e tal. Eu acho que assim, a gente trata isso. Vou trazer de novo o tema do futebol, cara. Você trata a banda ali Total. como. Meu, É uma paixão, é cara. o que você uma falou, paixão. é minha banda. É Você banda. tá tocando na minha banda, cara. Total. Tipo, é a banda que eu gosto. E eu só comecei a ter dimensão do que o que o Pense significava para as pessoas depois que eu entrei. Porque aí você se liga, cara, é tão importante para essa menina, para esse cara, do que para mim atualmente, do que pra gente, sabe? É muito, isso é a maior doideira. Isso É é uma uma responsa. responsa É uma brutal, responsa, você, né? ao mesmo tempo você carrega Brutal, É cara. uma coisas responsa assim, sabe? brutal. E, cara, vou tentando finalizar aqui, já que nosso tempo é sempre muito curto. Eu fiz um livro chamado Paternagem Punk, eu sei que você também é pai de uma Alice, né, cara? Isso. E você é migrante, pai de 2 crianças e envolvido com música, com a estética do punk e do hardcore. Explane, assim, tenta explicar, porque eu tentei explicar num texto meu e Cara, é um nem desafio. sei se conseguia, assim. É um desafio muito louco, né? Na hora que você chega Você pra vai- levar na escolinha, assim, que você fala. Cara, aí você vê os olhares, assim, fala assim, puta, de onde saiu essa pessoa, né? Mas de outro lado é muito legal também que você vê o reflexo cultural nas crianças, a forma que elas Você vai absorvem. criar, de absorver a criação, talvez. Isso, a forma que tá inserido ali. Então, é um desafio, né? Você tentar quebrar esse padrão de família e pais com empregos normais e, sei lá, você ter uma criação mais livre, né? Mais Com campo de visão mais aberto. Mais pra aberto, todos os cara. lados, inclusive. E assim, não é uma família que tá, sei lá, ausente de segunda a sexta e presente no final de semana. É ao contrário, É ao né? contrário. Que às vezes a gente passa a semana junto e no final de semana que é o trabalho. O domingo vira segunda. Então, eu acho isso positivo, cara, que a gente consegue ficar mais tempo Com as junto. meninas. E aproveitar mais. E trazer essa bagagem cultural que a gente acaba absorvendo, conseguir de alguma forma colocar neles, sabe? Sim, sim. Esses dias eu conversando com a minha pequena e ela falou assim, foi a Belém, né? Eu falei, fui. Adoro Belém. Cara, onde é Belém? Eu falei, lá na Amazônia. "Ah, eu quero ir também. Então. Também quero. Como é que é? Eu falei, foi um festival, tinha essa música. Aí botava, porque hoje tem plataforma e botava a música. Aí era um brega. Era uma banda de, o Molho Negro. E ia mostrando pra ela, tudo isso é lá de Belém e tal. A gente dá uma visão diferente. É né? ampla, né? E isso é muito rico, assim. Eu já noto interesses nos dois, assim. Sim. Em várias coisas. Pela música, por assuntos, por show. E até de querer saber como é que funciona pra gravar, assim. O Luiz, que vai fazer 3 anos agora, ele já senta moleque. na minha mesa e fala assim, eu tô gravando, papai, eu tô gravando, papai. Então crer. é muito massa. Pode crer. É isso. Aliás, o Luiz é o primeiro ouvinte do disco novo, assim, né? É. Acho que ele É é bom o lembrar mais- aí, bom ainda lembrar. bem que você lembrou disso. Tem álbum novo pra quando? Pressão, bicho. Ó, Pressão. Tá acabando vamos lá, o hein? tempo. Próximo álbum. Álbum novo,
segundo semestre, estamos Segundo finalizando. semestre de 2024. 2024. Total. Sim. Estamos finalizando. Julho, agosto, né? Por aí. É. Setembro, outubro. 11 músicas. 11 músicas 11 já músicas. gravadas. Tá tudo certo já? Tudo certo. Tudo certo. Aí Como é que estamos. vocês já podem adiantar o nome ou não tem o título ainda? Vocês lançaram uma. Tem, Pode Vocês ter o nome. lançaram uma em Tem novembro, nome. uma música em novembro, dezembro. Ela vai estar no álbum. Vai novo. Vai estar no álbum. Tem mais um single e depois já é o álbum. E o nome... Tudo que temos de lembrar é o nome. Tudo que temos de lembrar, pense, 2024. 2024. Coisas Começa. importantes Rapazes, pra gente lembrar. muito obrigado pelo papo. Vocês são sensacionais, continuem. Bicho, deixa aí o recado das redes sociais de vocês e tudo mais. Ou o que vocês quiserem falar. E o que vocês quiserem finalizar e, bicho, baita privilégio ter vocês jovens, que eu posso chamar de jovens ainda, aqui com a gente no Sensai. Muito Jovens obrigado. 30 a mais. Jovem de 30 a mais. O 30 tá são os legal, né? novos 20, É isso. né? É isso. Valeu, Muito rapaziada. obrigado, Valeu. Pela presença aí. Valeu. Redes sociais do Terra, qualquer uma, segue todas. Terra Entreter é onde a gente divulga o Sem Ensaio. Busca os episódios anteriores lá. A gente falou, o Rodrigo terminou falando de Molho Negro. Aí daqui a pouco vai ter coisa com Molho Negro também pra vocês acompanharem. Fresno, a gente já falou, o Lucas, enfim. Tem um puto histórico aí. Segue a gente lá, Cucamonga Insta. Pense, como é que é as redes? Pense Oficial. Pense Oficial. E mais um recado? Tem também é legal seguir a gente, o Sem Ensaio, nas plataformas, no streaming, no Spotify, sempre dá uma... Tá tudo lá. Com certeza dá aqui na moral pra gente, né, Luiz? Dá uma notinha lá boa pra gente, né? A gente não se papo importa desse se- aqui, porra. A gente pessoalmente não se importa se vocês disserem que nós somos o melhor podcast do mundo. A gente vai aceitar essa crítica e esse Dá elogio uma com estrela muita humildade. positiva. Até nóis. porque A vocês só vão água tá gelada, a Até gente foi porque bem só tratado. vão estar falando a verdade, cara. Total. É isso. É isso. Valeu. Ih!